Sexta-feira, 14 de abril, é destaque hoje aqui no Jornal de Blumenau. Prefeitura anuncia medidas que serão aplicadas em escolas do município a partir de segunda-feira. 2 ambulatórios gerais voltam a atender aos domingos a partir deste final de semana. Evento que mistura gastronomia e solidariedade será em julho em Blumenau e vai beneficiar a APAI. Visitação à programação da Páscoa vai até este domingo no Parque Vila Germânica. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Final de semana vai ser de tempo instável na região. A mudança no clima se deve à ação de uma frente fria. Confira a previsão com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Neste final de semana, o tempo vai seguir instável aqui em Blumenau. Isso porque a circulação marítima, que são os ventos mais úmidos que sopram do mar, vão ficar influenciando as condições do tempo, mantendo a cobertura de nebulosidade, o céu variando entre nublado e encoberto, com algumas rápidas aberturas de sol ao longo do sábado e também no decorrer do domingo. Tem condição para chuva em geral de fraca a moderada intensidade no sábado. Para o domingo, ficamos com uma chuva mais de fraca intensidade. As temperaturas vão permanecer amenas, mínimas em torno dos 22 graus e máximas à tarde oscilando em torno dos 25 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. E a previsão de chuva para o final de semana pode afetar o serviço de revitalização na Ponte dos Arcos. Em princípio, está prevista a pintura da estrutura da ponte para amanhã e domingo. Se o tempo permitir, o serviço será realizado entre 5 da manhã e 7 da noite. Com isso, o acesso à ponte, que liga a Rua República Argentina, na Ponta Aguda, com a Rua Itajaí, no Vorstadt, ficaria interditado para o trânsito de veículos neste horário nos 2 dias. Mas, se a previsão de chuva se confirmar, o trabalho será adiado e o trânsito vai funcionar normalmente no local. O certificado de cães do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina será realizado no final deste mês. A ação vai acontecer aqui em Blumenau. Entre os dias 25 e 28 de abril, Blumenau receberá a Certificação Nacional de Cães, promovida pela Coordenadoria de Busca, Resgate e Salvamento com Cães do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O evento é uma garantia de que o binômio, ou seja, a dupla bombeiro e cão, apresenta qualificação para atuar nos momentos em que serão acionados. As provas específicas da certificação acontecem na modalidade de busca rural. Serão 7 sinotécnicos e cães que realizarão as provas desta edição do treinamento. 2 AGs vão ficar abertos neste final de semana atendendo a população. Amanhã e domingo, quem precisar de atendimento ambulatorial pode procurar o AG do Garcia ou o AG da Velha. O atendimento será realizado das 7 da manhã às 5 horas da tarde, também no domingo. Doses de vacinas também serão aplicadas, mas apenas amanhã, sábado, no horário das 8 da manhã às 5 da tarde, tanto no AG do Garcia quanto no AG da Velha. A rede municipal de ensino retorna com as aulas na próxima segunda-feira, após mais de uma semana de recesso devido ao ataque na creche Cantinho Bom Pastor. O prazo mais longo se deu pela necessidade anunciada pela Prefeitura para aplicação de medidas de segurança nas unidades de educação do município. Hoje, durante uma coletiva, o governo falou sobre as ações. O prefeito Mário fez um anúncio no Salão Nobre da Prefeitura acompanhado de sua equipe de secretários. De imediato, foram contratados 150 vigilantes para as unidades de educação. 50 deles vão utilizar armas letais já a partir de segunda-feira. E na semana seguinte,
todos utilizarão armas letais. Não foram divulgadas as unidades que terão vigilância armada já na segunda-feira. Também passa a ser proibida a entrada de pessoas que não estejam em serviço ou sejam alunos das unidades. Isso significa que os pais não poderão mais entrar no ambiente interno das escolas e CIs para deixar ou pegar seus filhos. Outras medidas serão implantadas gradativamente, como implantação de câmeras de monitoramento, sirene de alarme interno e botão do pânico, plano de contingência, ampliação da equipe da rede de atendimento assistencial das unidades educacionais e revisão e ampliação de muros e cercamentos. Vamos construir um novo normal diante dos desafios colocados e esse novo normal nos dá aí a certeza de que vamos ter um acompanhamento mais próximo através dos nossos agentes de segurança em cada uma das nossas escolas e dos nossos centros de educação infantil da cidade de Blumenau. O evento Risoto do Bem já possui data definida para a edição deste ano. A ação é promovida por um grupo de amigos voluntários. A Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, a APAI, sediou o lançamento da 6ª edição do Risoto do Bem. A APAI foi escolhida para ser a entidade beneficiada deste ano e os recursos obtidos com o evento serão aplicados na ampliação da sede. Atualmente, a instituição atende cerca de 430 alunos. O Risoto do Bem acontece no dia 7 de julho no Parque Vila Germânica. Aquele abraço, Jorge, uma ótima noite para você que está ligado conosco aqui na TV Galega. Olha, 2 modalidades coletivas de Blumenau enquadram nesse exato momento. No ginásio do Galegão, o basquete feminino de Blumenau está enfrentando o Sampaio Basquete. O jogo começou às 19h30. E às 20h30 começa, daqui a pouquinho, a partida entre Blumenau Futsal e Tubarão Futsal. O jogo é válido pela Série Ouro do Campeonato Estadual de Futsal. É a primeira rodada da competição. São as 2 modalidades que movimentam aqui em Blumenau equipes coletivas. Quem também está em campo nesse exato momento, mas lá no estádio Augusto Bauer, é o Clube Atlético Metropolitano, da categoria Sub-20. O Verdão está jogando contra a equipe do Carlos Renault. O jogo começou às 7h30 da noite e é a última partida do Metropolitano nesta primeira fase da competição. Tem que ganhar o jogo para tentar ficar vivo aí, para avançar de fase dentro do Campeonato Catarinense de Futebol Sub-20. O Metropolitano hoje está fora da zona de classificação. Precisa ganhar, torcer contra resultados ainda na última rodada. Esse final de semana está marcado aí para o início do Campeonato Brasileiro de Futebol. Destaque para as equipes catarinenses, começando pela Série B, que é a única competição que a gente vai ter nesse momento, equipes de Santa Catarina disputando, porque a Série A, Santa Catarina não tem nenhum participante. A bola está rolando nesse exato momento lá em Campinas. O Guarani está jogando contra a equipe do Avaí. O Avaí é o que está fazendo a estreia, a primeira equipe de Santa Catarina dentro da competição. O jogo começou às 7h da noite. Amanhã, sábado, tem Mirassol e Chapecoense às 17h. E no domingo, às 11 da manhã, é a vez do Criciúma entrar em campo contra a equipe da Tombense. O Criciúma joga às 11h da manhã, domingo, no estádio Heriberto Ilse, lá no sul do estado de Santa Catarina, nesta partida também importante da equipe catarinense. Começa também nesse final de semana a Série A do Campeonato Brasileiro, a principal competição do futebol nacional, como eu falei, sem nenhum catarinense. Palmeiras joga nesse sábado contra o Cuiabá, na abertura da competição. América e Fluminense também jogam no sábado, Botafogo e São Paulo, Bragantino e Bahia, Clube Atlético Paranaense e Goiás, Fortaleza e Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro e Vasco, domingo, Flamengo e Coritiba, Corinthians e Cruzeiro, Grêmio Porto Alegrense e Santos. A maioria dos jogos acontecem no sábado, porque nós teremos na semana que vem a Taça Libertadores da América. Bom final de semana, Jorge, para você e os amigos da TV Galega. Segunda-feira a gente volta atualizando aqui as informações esportivas no Jornal de Blumenau. Este final de semana chega ao fim a Páscoa aqui em Blumenau. Os visitantes têm até este domingo para aproveitar as últimas atrações. O evento de Páscoa em Blumenau 2023 chega ao fim no próximo domingo.
Para os blumenauenses e turistas que ainda não visitaram o evento, este fim de semana será a última chance de conferir a decoração e as atrações da temática, um piquenique recheado de surpresas. O horário de contemplação externa acontece das 8 horas à meia-noite e as atividades ocorrem das 10 às 21 horas nesta sexta e sábado e das 10 às 21 horas no domingo. A seguir, como lidar com as dificuldades deste mundo moderno. A gente volta já já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Nossos óculos nos acompanham em todos os momentos. Por isso precisamos de qualidade, conforto e algo com nosso estilo. A Look Óptica conta com profissionais especializados que fornecem o melhor atendimento. Contamos com laboratório próprio, garantindo uma entrega ágil e um cuidado maior com seus óculos. Look Óptica, seguindo junto com você em todos os momentos. Localizada no coração de Blumenau, na rua 15 de novembro, 963, Centro. Domingo é dia daquele almoço em família. Pensando nisso, criamos um cardápio super especial para todos os gostos. Varanda da Vila, sabor inconfundível. Há 50 anos nasceu uma rosa e dela floresceu a esperança. A Rede Feminina de Combate ao Câncer presta serviços gratuitos de apoio de prevenção do câncer do colo do útero e diagnóstico precoce do câncer de mama. São 5 décadas de carinho, acolhimento e melhoria na qualidade de vida. Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau. 50 anos. Histórias que florescem esperança. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo espaço agora para o nosso bloco de entrevista. Hoje para conversar com o psicólogo, psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa, que está conosco. A Rede Municipal de Ensino de Blumenau retorna às atividades a partir da próxima segunda-feira, uma semana de férias para as escolas se adaptarem a novas ações que buscam segurança e um melhor trabalho com professores, alunos, pais que retornam na segunda-feira às aulas, após o ataque a uma creche em Blumenau. Antônio Gomes, que momento é esse que a gente vive atualmente? Boa noite. Boa noite, Jorge. É um momento que ele está dentro do quadro de normalidade da curva de desenvolvimento que nós estamos vivendo, com a inserção, de questões sociais e relacionais e também da manifestação psíquica de alguns grupos e algumas pessoas individualmente que fazem nós observarmos uma leve alteração de comportamento e, consequentemente, uma necessidade de repensarmos como estamos trazendo todas as questões culturais, sociológicas, ontológicas que, enfim, vivenciamos neste momento desta humanidade que fazemos parte. Quando uma tragédia como a da semana passada acontece, e do nosso lado, com a gente aqui no nosso meio, a gente começa, parece que, abrir mais a visão para o que está acontecendo, E aí a gente começa a ver que muita coisa está acontecendo que nem sempre a gente enxergava, ouvia ou dava atenção.
E aí bate aquele questionamento, né? O que deu errado lá atrás? Que período é esse que estamos passando? Como é que ações que nós podemos tomar para tentar mudar essa situação? Quando nós ouvimos falar de vários adolescentes que têm essas atitudes, né, contra escolas aqui na nossa região. Há 20 anos a gente via isso muito acontecer, principalmente nos Estados Unidos, né? Hoje lá, inclusive, acontece, penso que até diariamente, esse fator. Os nossos jovens, vamos pensar assim, as nossas crianças e adolescentes que estão vindo, né, eles vão necessitar, obrigatoriamente, né, fazer um desvio na curva aí, na estrada em que estavam vindo, que é uma formação totalmente individualizada, tecnológica, né, para que ele alcance sucesso na profissão e possa ser um ser rico na comunidade. Nós temos que repensar esses padrões que nós jogamos, né, para as nossas creches, os nossos CIs, onde crianças de 3 anos de idade só dão orgulho e recebem elogios dos educadores e dos pais se aos 3 e 4 anos já conseguirem conjugar algum verbo e entender a tabuada, né, do 0 ao 10. Esse tipo de pensamento é um pensamento maravilhoso. Nós queremos sim o desenvolvimento do ser humano, nós podemos ser mais inteligentes, usar mais o nosso cérebro, mas temos que tomar cuidado com o abandono de algumas características que está acontecendo hoje com a infância e com a adolescência. Consequentemente, o adulto é reflexo dessa construção histórica, né? Que é o afeto, que é a gentileza, que é a generosidade, que é a capacidade de dar mais valor para a honestidade de uma relação do que o benefício que vai ter com isso, né? Nós precisamos pensar mais em pessoas não com o interesse em, mas interessadas em participar deste momento da vida. Aí as escolas vão ter um papel importantíssimo, porque elas pegam as crianças, às vezes no berçário, né, os 6, e vão levando os 5 aninhos, depois começam os 6 aninhos do ensino fundamental. Vão ter um papel fundamental para dirigir, mesmo dentro de todo o conteúdo programático, as reflexões sobre os aspectos afetivos e psicoeducacionais da sociedade. Por que é na escola que essas manifestações acontecem? Da agressividade? Da agressividade, da explosão de uma criança, de um aluno, do que ele traz do ambiente familiar. Uhum. A escola, ela serve como um catalisador também, né? Porque ali é onde pode entrar e sair. É o ambiente de debate, de discussão e, teoricamente, é o ambiente também de expressão. Então, a pessoa chega na escola e ela não deixa na porta as suas características, né, psicológicas que acompanham tanto a criança quanto o adolescente. E é proporcionado, muitas vezes, por conta de exibicionismo ou de oportunização, né? Já que o grupo está ali e ali é que acontecem essas interações, e elas acontecem às vezes à avessa, né? Então, as agressões muitas vezes acontecem mais veladas em casa do adolescente, porque ele se fecha, né? Mas na escola ele tem a condição de interagir com seu colega, né? Esse é um dos fatores, né? A condição de se manifestar. É natural que a gente chegasse a essa situação, a gente está passando por algum tipo de transformação e não estamos sabendo lidar com isso? Nós nos questionamos a vida toda sobre essa questão de como lidarmos com o nosso próprio desenvolvimento, né? Porque nós não somos um cachorro que nasceu e vai latir, né? Nós vamos aprender a falar. Nós temos sotaques,
timbres de voz, tonalidades, nós temos palavras escolhidas e nós criamos um jeito de nos manifestar com os outros, né? Então, os aspectos mais importantes nessa situação é de que nós não damos conta de nós mesmos, das nossas reações. Nós somos compostos por mecanismo inconsciente, né? E olhar, dar-se conta de que emoções fazem parte de nós humanos, de que nós temos sentimentos e de que nós temos interpretações dentro de nós, das quais às vezes não sabemos, já é um grande começo para entendermos assim que poderemos ter reações, né? Então, a formação do ser humano, ela vai ter que ser mais revista agora nesse ponto em que nós estamos, com uma cultura, né, de individualização desse ser humano. Tanto é que a criança está sozinha dentro de um quarto, comendo sanduíche com um celular. Por falar em formação do ser humano, onde é que a gente precisa avançar? Tanto no ambiente familiar, como no ambiente escolar, que é a continuidade dessa formação. E nós temos que avançar, sim, justamente nesses dois ambientes, que são os dois primeiros santuários do ser humano, né? O grupo onde ele vai ser desejado, criado, né? E aqui, exatamente nesse ponto, tem uma situação gravíssima. Será que, de fato, todas as crianças estão bem desejadas nesse grupo, né? Os adultos que criam as crianças estão conseguindo despertar toda a condição afetiva para isso? Necessariamente o ser humano passa por ter que ser desejado por aqueles que vão cuidar. O desejo à vida, né? E a distribuição de afetividades. Porque é isso que dá um clima propício, um clima adequado para o desenvolvimento dessa criança. E na escola, Antônio Gomes, onde é que a gente precisa avançar? E aí a gente vai para a escola, né? Sai desse grupo e entra na escola e começa a desenvolver socialmente, ter suas relações. Na escola está se repensando muito, porque obviamente o professor, o educador, né? Ele não caiu do céu, né? Ele não caiu de uma estrela. Então ele não vem com perfeições também. Ele vem com todas as limitações dele, com todas as dificuldades, com as formações também ideológicas e culturais. Nós vamos precisar avançar nesta reflexão, que ela é filosófica e ela vai para uma praxis, né? Quem eu estou sendo neste mundo e como eu estou sendo, que mundo eu estou cooperando que exista, né? Cooperando, eu estou operando junto com os demais. De que forma? Para que tipo de mundo? Essa reflexão também tem que vir aos educadores, né? Às escolas, aos gestores da educação pública, né? Para que nós possamos contaminar os alunos desse tipo de pensamento, né? Desse tipo de envolvimento, que eu existo, eu sou um ser, que eu tenho um lugar, eu vou ter uma expressão na vida, né? Para tirar os anônimos também desses cantos de escola, né? Nós temos que olhar para as crianças e os adolescentes anônimos dentro das escolas, que vêm com sofrimentos velados, não são falados, não são olhados, não são ditos. Lamentavelmente, eu digo sempre que eu lamento, porque eu queria que a escola pudesse ficar só no seu objetivo pedagógico, né, no sentido de conteúdo programático, mas lamentavelmente a escola precisará ampliar-se para o acolhimento de um ser com psiquismo, não mais só com intelecto. E como ela faz, e como ela deve fazer para poder ter esse olhar e aplicar algo nesse sentido? Tem que desenvolver esses trabalhos com os professores, com os educadores, tem que partir das gestões, né? Para que eles se humanizem, para que eles se sensibilizem para o aspecto psíquico do ser humano, né? Para que entendam que as relações, elas não são cognitivas, elas passam por motivações inconscientes, né? E definitivamente vamos ter que
ou ir incluindo junto na interação das matérias, das disciplinas, ou um programa paralelo socioemocional dentro das escolas. É necessário. Definitivamente, nós não temos mais o que fazer com o ser humano se não trazermos ele para dentro de uma arena humanizadora, né? Que tenha capacidade de fazer ele se permitir sentir, reconhecer emoções, perceber-se como um agente que constrói esse mundo, né? E de outra forma, multiplicador de características nesse mundo. Esse é um item que agora, indubitavelmente, nós vamos ter que nos atentar. Nesta semana, muitos pais começaram a levar os filhos novamente para a escola, depois de toda a tragédia da semana passada. Alguns recuaram no começo, depois no meio da semana conseguiram tentar voltar à normalidade. Semana que vem são os alunos da rede municipal de ensino. O que dizer para os pais no momento desse, que se sentem inseguros em deixar o filho num lugar e virar as costas? Para a gente não cair numa hipocrisia, né, numa falácia, numa demagogia, a gente começa dizendo que é natural esse sentimento de insegurança. É natural aparecer o medo agora, a dúvida sobre a segurança do filho, porque sempre existiu, né? Nós sempre tivemos vontade de estarmos em lugares seguros. Os condomínios que conseguem ter guarda e que têm os seus porteiros ou os seus seguranças, as pessoas conseguem, dentro do condomínio, viverem melhor na hora de dormir, por exemplo, porque sabe que lá na porta tem alguém que vigia, né? Uhum. Quem mora em casa, antigamente, na minha infância, tinha um senhor que passava de bicicleta e ele dava um apito, pip, né? O seu Deja. Então, quer dizer, ele passava e nós, que escutávamos apito, pensávamos, estamos protegidos porque o seu Deja está passando com o apito. Vai dormir então, melhor. São sensações, muitas vezes, porque necessariamente não é a segurança, né? Mas olha como nos tranquilizava. Portanto, a segurança, ela necessariamente não está fora, não é fator externo. Ela também é interna. Principalmente se tratando do que ocorreu agora aqui. Nós não estamos mais com esse episódio ativo. Ele passou. Agora é uma consequência, é um luto, é uma compaixão, é o sofrimento daquele episódio. Vai acontecer? Bom, nos Estados Unidos todos os dias está acontecendo, né? Nós vamos ter que trabalhar justamente para não seguirmos o modelo cultural e relacional americano, que é o que está entrando no Brasil, né? Seres psicopatizados, psicotizados, egoístas e individualizados. Nós temos que mudar esse planejamento humano enquanto é tempo, porque se lá hoje tem um ataque por dia, nós temos a sorte de termos apenas 3 no país todo, né? A gente tem que se cuidar com isso. Então até perdi o meu raciocínio anterior ali, né, que eu vinha dizendo sobre a questão dos pais, né, da segurança, do sentimento sensação de segurança, vai passar por mudar isso, só que nós não conseguimos ir lá agora, porque nós queremos o imediato, e o imediato está no aparente, e o aparente é revólver, né? Então a cultura do armamento, na verdade, ela proporciona as condições para a violência, e não o contrário, mas nós temos essa fantasia de que o armamento nos protege. Não, o armamento já é a necessidade pela consequência, né? Nós temos que voltar na construção do ser humano, paralelamente. Então, assim, se diz que os pais devem aceitar a ansiedade desse momento, o medo. As escolas estão fazendo, né, os seus procedimentos para, pelo menos em termos de armamento, né, para que os pais pensem que está tudo bem, para que se sintam tranquilos de deixar seus filhos, porque de fato é isto neste momento. Já tem tranquilidade. As escolas estão dentro das suas normalidades,
Nós não estamos num campo de guerra, nós não estamos com desmoronamentos de morro todo dia por causa da chuva, ameaças climáticas. Tem uma ameaça aí, que é uma possibilidade, mas ela não é permanente, continuada e intensa, né? Passou. Quando eu entro em contato com isso, eu posso relaxar. Ok, já passou. Vamos cuidar, sim, da segurança, vamos cuidar dos novos métodos, ir até a escola, ver o filho entrar, né? As Topics que buscam as crianças, elas têm um grande cuidado de acompanhar essas crianças até que embarque dentro da caminhoneta. Tá? Esses são os procedimentos que existiam e vão ficar um pouco mais intensos, e esse é o nosso caminho. Muito obrigado pela participação, Antônio Gomes. Felicidades. E aqui nós encerramos a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Para você, um ótimo final de semana. Divirta-se com responsabilidade. Na segunda, a gente está aqui de novo. Até lá.